Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. A pergunta e o tema do vídeo é: a criança pode ir ao inferno? E a resposta, vou dizer logo no começo do vídeo, a resposta é sim. Claro que podem ir ao inferno. O catecismo da Igreja Católica diz que a idade da razão é de 7 anos de idade. Então, nessa idade de 7 anos, a criança já sabe o que é certo e o que é errado, já tem consciência formada, né? Então, há crianças que já sabem o que é certo e o que é errado até mais cedo, assim, com a idade de 5 anos, e tem crianças que já tem mais consciência, e então já tem a idade da razão, né? São João Bosco, em seus escritos, conta histórias onde via crianças no inferno, né? Crianças e adolescentes no inferno. Então, e quando São João Bosco morreu? Ele morreu em 1888. E as coisas estão melhores agora. Agora as crianças estão muito mais santas e inocentes do que há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás? Claro que não, né? Agora as crianças não são tão inocentes como antigamente, né? Então, claro que as crianças podem ir ao inferno. E nós, pais, nós, tios, avós, primos, irmãos, professores, temos que ensinar as crianças desde a mais tenra idade que o inferno existe e que qualquer pessoa pode ir ao inferno se cometer um pecado grave, né? E o inferno é um lugar horrível, é um lugar de sofrimento eterno. Não há descanso no inferno, não há paz, não há alívio algum no inferno, e as almas que estão condenadas ao inferno, elas são atormentadas por demônios sempre, todos os dias, por milhões, bilhões, bilhões e bilhões de anos, por toda a eternidade. A eternidade não há fim. Então, quem tem essa infelicidade de cometer um pecado mortal e não se arrepende, mesmo sendo criancinha, então cai no fogo eterno do inferno, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com nós mesmos e também com as crianças de nossa família, né? E ensinar as crianças que o inferno existe. Eu penso que agora há um certo medo, um certo receio de dizer a verdade às pessoas e às crianças também, não é? Então há muita criança que não conhecem essas verdades, que não sabem, que os pais não dizem às crianças que o inferno existe com medo de assustar as crianças, né? Mas isso é nossa responsabilidade de pais, né? De pais de ensinar as crianças o que é certo, o que é errado e dizer que existe mesmo um inferno, entendeu? Uma criança de 7 anos de idade, uma criança de 7 anos de idade que mente aos pais, né? Que mente ao pai, que não obedece aos pais, que mente aos pais, que roubam em casa ou roubam na escola, um lapisinho, alguma coisinha, que roubam na escola, que uma criança rebelde contra os pais, contra os professores. Essa criança pode ir ao inferno, não é? Entendeu? Nem que ela tenha, assim, 7 anos de idade, ela sabe o que está fazendo, né? É uma criança rebelde, mas tem que ensinar, tem que castigar essas crianças, né? E ensinar o que é certo e o que é errado. E a realidade é que a maioria das pessoas, a maioria das almas,
vão ao inferno, vão mais ao inferno do que ao céu. Então tem mais gente indo ao inferno do que indo ao céu. Isso é uma realidade bastante triste e preocupante, mas é uma realidade, não é? Então nós temos que ensinar as crianças, proteger também, proteger as crianças, a inocência das crianças, né? Não deixar as crianças ver televisão, né? Então tem que ensinar as crianças, dizer o que é pecado. Por exemplo, dizer que não deve mentir, que não deve se rebelar contra os pais, né? E quando os pais vão à missa, a criança tem que ir junto com os pais, né? Não é se rebelar, dizer que não vai para a missa, essas coisas, né? Então as crianças têm que obedecer os pais e obedecer os professores na escola, não é? E também sobre os atos libidinosos, atos indecentes, não se deve fazer, não, tem que ensinar isso às crianças, que eles não podem fazer atos libidinosos, atos imorais, indecentes, com alguém ou contra si próprio, né? E que tudo isso é pecado mortal. Não tenha medo de dizer às crianças que o inferno existe. Porque, olha, veja bem, Nossa Senhora, em 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Portugal, né? Apareceu, como todo mundo sabe, ou a maioria dos católicos sabem, né? Da história de Fátima. Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, que na idade a Jacinta tinha 7 anos de idade, o Francisco tinha 8 anos e a Lúcia tinha 10 anos na época. Então, Nossa Senhora não teve medo de amostrar essas crianças o inferno, né? O que é o inferno? Essas crianças, a Jacinta, Francisco e Lúcia, essas crianças, claro que já sabiam o que era o inferno, né? Que os pais ensinavam essas crianças sobre o inferno, né? Então, claro que elas conheciam, né? Sabiam, mas foi a primeira vez, claro, que eles viram com próprios olhos exatamente o que é o inferno. Nossa Senhora mostrou a essas crianças e as crianças viram com os próprios olhos. Claro que as crianças sabiam o que era o inferno, né? Os pais ensinavam, as crianças foram ensinadas na doutrina católica, né? Então, os pais delas falavam sobre o inferno. Então, mas essa daí foi a primeira vez que elas viram exatamente com os próprios olhos exatamente o que era o inferno. Nossa Senhora não poupou essas crianças, né? Não vou mostrar que elas são criancinhas, elas vão ficar com medo, não sei o quê. Tem que ter medo, claro que tem que ter medo do inferno. A Nossa Senhora mostrou o inferno a essas crianças, né? Então, nós pais, tios, avós, professores, né? Primos, irmãos também, nós temos que alertar as crianças, né? Exatamente do que é inferno. A gente não deve poupar as crianças nisso. Temos que avisar, né? Porque isso aí é pela salvação das crianças. As crianças têm que ter medo do inferno, né? Então a gente tem que explicar exatamente quais são os pecados que levam ao inferno, né? Então, veja bem que essas crianças, as criancinhas de Fátima, eram crianças muito santas, elas vestiam roupas modestas, decentes, né? Não usavam shortinho, como agora, né? Os pais compram shortinho para as meninas, né? Eu sei, né? Mas isso daí não é nada bom. Isso daí não é nada bom, isso não agrada a Nosso Senhor. Vestir shortinho, vestir calças, as meninas usarem calças, usarem shortinho, isso não agrada a Nosso Senhor, né? Entendeu? Então, veja bem que as crianças de Fátima, os videntes de Fátima, se vestiam na maior modéstia, né? Obedeciam os pais, rezavam todos os dias, e elas se sacrificavam pela salvação
das pessoas, né? Ela rezava pela salvação das pessoas, para as pessoas não caírem no fogo do inferno, entendeu? E isso que elas fizeram, né? Meu conselho a vocês, pais, avós, tios, professores não tenham medo de falar isso para as crianças. E catequistas, essa é a sua obrigação. Você tem que falar o que é inferno. Se você é catequista, você tem a obrigação de ensinar as crianças sobre isso. Então, nós todos temos que conversar com as crianças sobre o inferno. Não tenha medo de assustar as crianças. Elas têm que saber a verdade. Explique sobre os pecados mortais. Não deixe as crianças ver televisão o dia todo. Não deixe as crianças ver televisão. O que ela vai aprender na televisão? Tudo que é anticristão. Entendeu? Tem divertimento muito melhor e muito mais santo do que ver televisão. A criança não vai morrer se não ver televisão. Entendeu? E a família não vai morrer se não tiver televisão em casa. Né? Entendeu? Há muitos jogos, brincadeiras que as crianças podem fazer em casa, né? Que agrada ao Nosso Senhor e tá tudo bem. Mas ver televisão é uma coisa que eu não aconselho. Outro meu conselho, além de não ver televisão, não coloque música mundana, imoral e indecente em casa. Aquelas músicas de duplo sentido, sabe? Essas coisas não faz bem a ninguém, a nenhum cristão, né? E muito mais as crianças inocentes. A gente deve proteger e preservar e cultivar a inocência das crianças, né? Há muita boa música, né? Que se pode ouvir, né? E colocar em casa, né? A música clássica, né? Aprenda a amar a música clássica, é muito bom, né? Há também o canto gregoriano, né? E para os mais pequenininhos, a música infantil, né? Aquelas das antigas mesmo, né? Tipo brincadeirinha de rodas, essas coisinhas bem infantis, né? Bem antigas também. Há muito divertimento santo para as crianças, né, gente? Então, vamos proteger as crianças, né? Vamos ensinar as crianças o que é inferno, vamos ensinar as crianças a rezar desde bem novinho, antes mesmo da criança saber ler e escrever. Vamos ensinar elas a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, né? Já que as criancinhas assim de 3, 4 anos que ainda não sabem ler, né? E não podem ainda rezar o texto completo, claro, né? Criancinha de 3 anos, mas eles podem aprender uma Ave Maria. Eles aprendem muito bem nessa idade, né? Então, vamos ensinar essas coisas, coisas boas às crianças, né, gente? Então, muito obrigada por assistir meu vídeo. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, já sabe, né? E se você não se inscrever no canal, então se inscreva. Até logo, até a próxima, se Deus quiser. Até logo.